Seja inconformado. Essa é a nossa primeira aula. Meu querido, eu gostaria de te contar uma história para você. A minha história. Quando eu iniciei na área da barbearia, comecei trabalhando na barbearia de um amigo. A maioria de nós começamos assim, sempre trabalhando na barbearia de alguém, de um amigo, de um professor. E comigo não foi diferente. Eu iniciei nessa barbearia, iniciei a minha caminhada. Só que no decorrer dessa caminhada, eu comecei a pensar em algumas coisas. Por exemplo, por que eu preciso atender só de chinelo? Por que eu preciso atender só de bermuda? Por que a bancada, por que a barbearia fica suja de cabelo? Foi aí que começou o meu primeiro passo para ser inconformado na área da barbearia. Então eu comecei a tomar algumas atitudes diferentes. Eu comecei a limpar o meu nicho, eu comecei a limpar a minha bancada, eu comecei a ir mais organizado para a barbearia, eu comecei a atender os clientes por horário agendado, sendo que em bairros isso até então era difícil, até então era impossível. Mas hoje, com a demanda de crescimento, eu vejo que muitas barbearias estão adotando essa medida. Só que lá atrás, há 4, 5 anos atrás, eu já anotava no caderninho o horário e o nome dos clientes. E eu vi que isso era bom, os clientes gostavam. Por quê? A cultura antigamente era: o cliente chega na barbearia, fica ali 2, 3, 4, 5, dependendo do trabalho, 6 horas aguardando na barbearia, sendo que ele poderia estar fazendo outras coisas. Então, eu trouxe isso para a realidade. Pensei, cara, barbearia tal não estou fazendo, eu vou fazer. Por quê? Aquilo me incomodava ao ponto de que eu pensasse, cara, eu gostaria de ser atendido no horário certo. Eu gostaria de ser atendido no momento certo. Então, eu tomei essas atitudes. Eu comecei a trabalhar com horário agendado. Antes de atender qualquer cliente, eu limpava a minha bancada, limpava o meu nicho. Eu recepcionava o cliente com um belo sorriso, levava um café para ele ou levava uma água. Eu parei de ir de bermuda e chinelo e comecei a atender de calça e tênis, de vestimentas mais sociais. E eu comecei a entender que os clientes, eles queriam sentar na minha cadeira, eles queriam ser atendidos por mim. Não porque eu era o melhor, não, porque eu estava iniciando, mas porque eu tinha uma conduta diferente das outras pessoas. E é isso que eu quero que você entenda. Ser inconformado é você ter condutas diferentes das outras pessoas. E esse é o primeiro passo para que você possa encantar o seu cliente. Você precisa ser um barbeiro diferenciado. Você precisa entregar além do que os outros barbeiros entregam. Você precisa surpreender o seu cliente, ultrapassar as expectativas dele. Então, quero deixar algumas observações aqui para que você já comece a praticar na sua barbearia, no local onde você trabalha. Vou te passar agora algumas lições para que você faça, para que você já utilize amanhã ou hoje mesmo, para que você encante o seu cliente. Primeiro, seja inconformado. Atenda como ninguém está atendendo. Faça aquilo que ninguém está fazendo. Observe como são os barbeiros, observe como são as barbearias e faça aquilo que ninguém está se propondo a fazer. Sabe aquela criança que ninguém quer atender? Sabe aquele corte na tesoura que ninguém quer fazer? Seja esse barbeiro, seja essa pessoa, seja inconformado. Não queira se conformar com o padrão que estão impondo. Ah, mas aqui não pode ser feito assim. Na região não pode atender dessa forma. Na região tem que ser atendido assim. Não, quebre esse paradigma e seja um barbeiro inconformado e faça a diferença.